Purim é uma festa de alegria, mas também é uma festa de luta, e nós não podemos nos iludir. O tema de hoje será muito ligado a Purim, não é? Lembra que nós estamos num mundo e há uma guerra do mundo, do bem contra o mal, é ou não é? Então nós vamos ver aqui Israel, seus inimigos e o cenário mundial. E você tem o privilégio de ouvir essa palavra hoje, não é? Quisera eu dar uma palavra só de bênção, só de amor, só de prosperidade, mas nós estamos vivendo tempos ruins. E nós temos que estarmos preparados. E Purim fala disso, não é? Estão querendo aí o mal se imperar no mundo. Então, hoje é o 14º dia de Aviv, e um dia onde a tristeza foi transformada em alegria. Então esse é o principal tema da festa, um dia de tristeza que estava decretado a morte de todos os judeus, houve uma intervenção divina. E eu quero aproveitar esse início, que vocês comigo aqui, o que está trazendo a tristeza no seu coração hoje? Será que é uma falta de emprego? Vamos profetizar o emprego. Será que é uma enfermidade? Vamos profetizar a cura. Será que é uma solidão? Vamos profetizar a alegria do relacionamento, não é verdade? E eu quero também declarar nesse dia de Purim que todas as maldições de nossos familiares estão quebradas em nome de Yeshua. Estão quebradas. A palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 20, fala que Deus visita as maldições dos pais e dos filhos até a 4ª geração, mas abençoará 1000 gerações daqueles que o temem. Isso se você não crê em Yeshua, mas se você crê em Yeshua, a maldição é quebrada na hora que você recebe a obra da cruz. Vocês entendem isso? Mas muitas vezes a gente mal informado fica sofrendo essas maldições, não é? Maldições de família, palavras malditas que o seu pai falou, o seu tio falou, a sua mãe falou, um vizinho falou, um professor falou, o primeiro namorado falou. Temos que quebrar isso, não é? Temos que quebrar isso. E Purim é uma época boa, porque é uma época da intervenção divina contra o mal. E nós não podemos sofrer mais por maldições dos nossos pais. Então, eu quero profetizar, embora é um estudo de Purim, é um estudo onde nós vamos ver a artimanha do inimigo. Mateus, pede para tirar o retorno todo para mim. E então, eu quero dizer para você que esta festa do livro de Esther, no capítulo 9, fala que todos aqueles que se unirem a Israel, não precisa ser judeu, todos aqueles que se unirem, olha o que diz o livro de Esther, devem guardar esses dias de festas que nunca fossem revogados, a fim de preservar a memória de seus descendentes. Então, eu quero, sem mais delongas, iniciar com você. Aqui a situação de Israel. Meus irmãos, nós não estamos vivendo dias bons, não. A situação de Israel não está boa, não é? O ódio, o antissemitismo crescendo no mundo, as nações. Olha, eu fico triste hoje, muito triste, de ver o governo brasileiro, não é? Que faz parte do BRICS, não é? Que é Brasil, não é? Rússia, não é? África do Sul, a África do Sul, também a Índia, não é? Assumindo uma posição antissemita contra Israel. E isso não vai virar bênção para o Brasil, porque a palavra diz, abençoarei os que te abençoares, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoares. O nosso presidente fez declarações antissemitas, não é? E nós sabemos que, infelizmente, os partidos de esquerda ao redor do mundo são anti-Israel, são anti-sionistas, são antissemitas. E com o apoio da mídia, o que está acontecendo? A mídia não entende. A mídia agora vê lá
a situação de Israel e é contra. E à medida que Israel vai exterminando terroristas, não é? Devia a lei de guerra não ser para Israel, devia ser aos terroristas, que colocam crianças, mães, senhoras, população civil, dentro como escudo humano. E Israel, olha os hospitais estão sendo lugares de maior arsenal de guerra dos terroristas. Então Israel lá de cima vê que saiu um míssil dali, ele vai, sabe que lá tem civis, ele não quer matar civil, né? Com certeza Israel não queria essa guerra. Aliás, Israel nunca quer guerra. Mas eu me lembro de uma frase, eu conheci essa senhora, Golda Meir, que foi a primeira ministra de Israel, a primeira mulher que assumiu o governo de Israel, e eu era adolescente, eu lembro, e ela dizia uma frase assim: se os árabes baixarem as armas, teremos paz, mas se Israel baixar suas armas, deixará de existir. E isso é uma verdade. Então Israel está pela sobrevivência. E é muito difícil você entender isso, a mídia entender, porque está lutando contra um partido que tem na sua Constituição a destruição e aniquilação de Israel. Por isso não há acordo. Você está entendendo? Como você vai fazer acordo se o outro não quer conversa? Se o outro, o propósito da existência dele é exterminar Israel e seu povo. Então a guerra já envolveu o Líbano, já envolveu o Iêmen, já envolveu o Irã. O Irã é o país que mais financia atos terroristas do mundo, do planeta todo, não é? Síria deve alcançar ainda outros países. E o cumprimento profético, qual? Por exemplo, de Ezequiel, Zacarias e outros profetas, as nações marcharão contra Israel. E Jerusalém será a cidade, será cercada de inimigos e ela será feita um cálice de tontear as nações. Irmãos, o que está aí para vir pela frente não é nada agradável. Então nós temos que viver bem, não vamos ter medo, não há motivo para medo, para alarme, mas nós precisamos estar preparados para os dias vindouros. Como o apóstolo Pedro falou claramente, que nós devemos estarmos preparados em oração para os dias que virá. Então eu gostaria muito de trazer hoje uma mensagem muito alegre, mas eu tenho que trazer uma mensagem de uma consciência. Enquanto eu vejo os nossos irmãos evangélicos, cristãos, eles não estão atentando para isso, porque partem de um interesse, vamos falar assim, de um evangelho que é pregado aquilo que eles querem ouvir. Essa que é a grande verdade, não é? Com todo respeito e carinho aos nossos irmãos, mas é muito mais fácil eu pregar prosperidade financeira aqui, não é? Do que pregar a realidade que o mundo está enfrentando. Então, Yeshua voltará como um ladrão na noite para o mundo, mas para nós não. Nós somos a noiva dele. Você já viu algum noivo casar com uma noiva sem a noiva saber? Então Yeshua está se revelando. E essa palavra, por incrível que pareça, não é uma palavra de tristeza, mas é uma palavra de preparação. E nós vamos ter esse ano o toque da festa do shofar, das trombetas, e a palavra diz: ao toque da última trombeta, o Senhor chegará. E nós sabemos que Yeshua está voltando, meus amados. E Yeshua está voltando. Essa é a notícia boa. Mas o espírito de Amaleque, o espírito de Ramã, não quer esse dia. Não quer esse dia, hipótese nenhuma. Então, o mundo judaico celebra hoje o grande livramento, não é? Mateus leu aqui a história do Mordecai, que foi condenado à forca, e com ele, no dia 14 de Adar, seria aniquilado o povo judeu. E eu quero abrir o entendimento de vocês que o mesmo espírito de Ramã tem atuado, e sempre atuou. Por exemplo, desde lá da época de Roma, não, desde a época de Ramã, né, que ela é uma malequita. Depois disso veio o Império Grego. Depois, lembra do Império Grego, a festa de Macabeus? A festa que nós celebramos de Hanukkah, onde aquelas deusas que prostituíam,
elas entraram no templo e ofereciam sangue de porco no altar do Senhor. Imagina o judeu, imagina nós aqui, se viesse aqui prostitutas deitadas aqui. Quer dizer, a coisa é muito cruel. O judeu tem sofrido, ora com o Império Grego, né, se não fosse os macabeus que expulsaram aquele partido do grego, aquelas deusas gregas que estavam prostituindo no templo. Então, depois disso veio Roma, veio os cruzados, veio a Inquisição, veio os pogroms russos, né? Os judeus foram expulsos da Inglaterra, expulsos da França, expulsos da Espanha, expulsos de Portugal. Depois eles vieram aí as nações árabes, não é? Veio aí Israel, criado em 1948, e com um dia depois, 5 nações árabes invadem Israel. Israel ganha a guerra e começa, né? Eles não quiseram o Estado do Palestino, que foi criado em 1948, eles não quiseram. Eles falaram, nós não queremos nada com o judeu perto. E o judeu pega a resolução 181, estabeleceu, tomou posse da terra declarada pela ONU, e eles falaram, não, nós não queremos. E invadiram para aniquilar, apagar Israel do mapa. É o espírito de Ramã. E aí o que Israel fez? Com um dia de Estado, é a festa da independência de Israel. Um dia Israel destrói 5 nações e vence essa guerra. E o que ela fez? Ganha territórios. Não é? Então Israel tem lutado para sobreviver. Então o mundo precisa entender por que Israel. A mídia, a sociedade, a igreja de Yeshua não entende. Não entende. Eu converso com muita gente do meio evangélico, eles vêm, ontem mesmo estava num jantar me perguntando, me fala sobre isso. E eu pude falar como eles estão desinformados, não é? Então, haverá uma redenção, haverá o Tikkun Olam, não é? Bem a nós o vosso reino, o reino está chegando, Yeshua está voltando. Infelizmente, Deus não ama o juízo, Deus não ama as pragas de Apocalipse, Deus não ama os 7 selos, nem as 7 trombetas e nem os 7 cálices da ira, mas a notícia que virão. Pedro, o apóstolo Pedro fala que os homens no final dos tempos vão amar mais a iniquidade, vão se afastar mais de Deus, não é? Sendo que Deus disponibiliza a todos a salvação e a redenção. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, Apocalipse 12. E Yeshua, em Mateus 24, diz que nos tempos finais que nós estamos vivendo, irmãos, a família é o principal alvo de destruição de Amaleque, desse mal que quer eliminar todo o princípio judaico-cristão. Não é verdade? Olha o nosso governo, olha as cartilhas pregando sexo para criança de 12 anos, distribuindo camisinhas para as crianças, e as crianças defendendo a ideologia de gênero, que as crianças escolhem o sexo que quer ter, as plaquinhas do banheiro são tiradas. Irmãos, nós estamos vivendo uma época terrível, terrível. Então, o aborto, igrejas evangélicas aprovando o aborto, aprovando o uso das drogas, contra a descriminalização das drogas. Irmãos, nós estamos vivendo dias terríveis, dias que muitas vezes você está aqui olhando, vendo as notícias, as televisões, os jornais, o mundo está borbulhando, e nós não podemos estar iludidos, não é? E aí aparece Yeshua falando que é o início das dores. Eu posso afirmar aqui, com toda a minha experiência, com meus 36 anos de crente, que nós já entramos no início das dores. Não tem volta. A volta, se fosse o mundo todo se arrependesse, se a igreja cristã se arrependesse, pode ser que Deus adie alguma coisa, ou mude algum decreto, mas eu estou vendo, e eu peço a Deus que isso aconteça, assim como aconteceu na festa de Purim, não é? Houve uma mudança dos planos divinos. Mas eu posso falar com você o que o tratado de Tanhuma, do Kiddushin, isso é tirado do Talmud. Olha só,
Eu concordo em gênero, número e grau com esse gráfico que eu vou mostrar. Israel é o centro do mundo, não é? Qualquer guerra de qualquer país é uma guerra, mas se Israel está em guerra, cuidado. Cuidado, porque isso pode ter um sério desfecho e você vai ver que as nações, elas vão voltar para Israel, não é? E vão voltar contra, eles não vão voltar a favor, não é verdade? Imagina, vocês sabiam que Israel, infelizmente, 70% da população judaica são seculares e que desses judeus seculares não creem em Deus? É o partido religioso 13, 14, 15, até 20% que está segurando Israel. Ah, mas o presidente de Israel é corrupto? Pode ter, ele não é um santo homem. Isso eu te garanto que não é, pelo que ele responde de processo. Mas ele é um partido religioso que ainda segura, ainda lê a Bíblia, ainda escuta os rabinos falando da guerra de Gog e Magog que está aproximando. Israel sabe o risco que corre. Israel tem as profecias. Pode não ter Jesus ainda, Yeshua, mas ele está com a palavra escrita pelo Espírito Santo de Deus. Agora imagina que esse governo saia, vai entrar o partido de oposição a Israel, que são ateus. Então não tem nada a perder. E aí sim, eu entendo Daniel 29, que Israel vai fazer uma aliança com o anticristo. Já está escrito isso. Então nós temos que estar com os olhos atentos para Jerusalém, e dentro de Jerusalém há um local santíssimo que é o templo, o santo lugar, e dentro do santo lugar há a Torá é a palavra de Deus, é o verbo de Deus que se fez carne, Yeshua HaMashiach. Esse gráfico é o alvo que Satanás quer atirar. Entendeu? Está entendendo? O que os repórteres não entendem, vocês estão entendendo aqui hoje pela palavra de Deus. É um privilégio entender essas coisas. Então vamos continuar. O profeta Ezequiel, no exílio da Babilônia, o profeta Ezequiel, se você quiser entender os dias atuais, estude Ezequiel. O profeta Ezequiel disse que a idolatria, mais adultério, mais apostasia, foram os três pilares que levou o povo de Israel a passarem quase 70 anos na Babilônia e depois na Pérsia. E vocês estão vendo comigo hoje, o mundo está na idolatria. A idolatria não é só a imagem de santo, não. A idolatria do próprio homem, o homem como o próprio Deus. Esses ditadores que vocês estão vendo no mundo, né, os governos que adotam a ditadura, antidemocracia, o adultério aí é a palavra de fornicação, de promiscuidade sexual. Irmãos, está difícil demais. O homem é cruel. A quantidade de pedofilia, a começar dentro das igrejas. Entenderam? O adultério quebra a família, destrói a família, não é? Começam a nascer crianças bastardas que não conhecem o pai, e a moda diabólica dessas artistas de televisão, de cinema, eu quero ter um filho com aquele dali, escolhe o pai, o menino nunca vai ver o pai, às vezes sabe, né, que o pai é um cantor de rock. Aí vai para a televisão, esse é seu pai, mas ele nunca foi pai. Ele foi um sujeito que ele fabricou um filho, mas esse filho nunca teve pai. Uma mãe que tem filho com cada homem que ela quer. O irmão, a sociedade está aceitando isso. A sociedade, os cartórios estão aceitando essas uniões, né? Não adianta a gente, qualquer coisa que eu falar, eu serei homofóbico. Mas vocês sabem que o cartório aceita. E tem igrejas cristãs evangélicas aceitando isso e celebrando o casamento de união de gente do mesmo sexo. E eu lembrei de Pedro, capítulo 3, que ele fala: o juízo de Deus começará pela própria casa. Está certo? Vocês estão vendo onde é que nós estamos vivendo? Então não confie.
Não confie naquilo que você ouve na televisão. Ah, mas é evangélico, eu vi o pastor, eu vi o padre. Desconfie, porque esses falsos profetas, no final dos tempos, eles vão aparecer. Então, o que se opõe hoje à Babilônia que Apocalipse fala? A Babilônia, ela é caracterizada pela idolatria, pelo adultério e pela apostasia. E a apostasia é o afastamento de Deus. E além de afastar, o ódio que tem de tudo que é de Deus. Não espere você, não. Você está sendo odiado, talvez até da própria família. Se levantam contra aquele que serve ao Senhor. Então nós vamos precisar entender Ezequiel 25, Salmo 83 e Apocalipse, e eu já começo a encerrar, tá certo? Mas se você entender uma midrasha, isso você não vai encontrar em livro algum. Isso eu busquei do trono da graça e da misericórdia do Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor disse que teus filhos entenderiam os tempos, dos tempos vindouros. Eu quero entender, eu não quero ser pego de surpresa, eu quero saber onde eu estava, onde eu estou e para onde eu vou. E eu falo, eu sei para onde eu vou, você sabe para onde vamos, e o reino do Senhor está nos aguardando, e vamos implantar aqui o reino do Senhor. Então vamos lá, estudando Ezequiel, nós vamos entender o Salmo 83, tá? Nós vamos ver agora os inimigos de Israel. E o profeta Ezequiel menciona, no capítulo 25 até o capítulo 32, ele vai falar quais são os inimigos de Israel. E vocês vão ver que são os mesmos. Esse espírito de Amaleque e de Rabã. Vamos ver quem são eles. Haverá julgamentos... o capítulo 25 até 32 é o julgamento dos inimigos de Israel. Agora, olhem quem eram eles no passado e vamos ver se nós os identificamos agora no presente. Vamos lá? Olha aí, Amon. Quem era Amon? Amon era um povo que veio da filha mais nova de Ló. Não foi? Então, os amonitas hoje são jordanianos, tá? São árabes. Quem são Moabe? Era a filha de Ló mais velha com o próprio pai. São os moabitas, não é? Muito bem, também estão na Jordânia espalhados ali. Quem são Edom? São os edomitas que veio do rei Saul, se tornaram o arqui-inimigo de Jacó, de Israel. Quem são a Filistina, Palestina, tá certo? A palavra Filístia vem com PH, Filistina, Palestina, não é? São ali daquela faixa de Gaza. Vocês estão me entendendo? Que nós já sabemos quem são os inimigos? Tiro, onde está Tiro? Ali na divisa do Hezbollah com o Líbano, ali é Tiro. Sidom, um pouquinho mais à direita, e Tiro, ali no sul do Líbano. Não é que estão em guerra? O Sidom e o Egito. Ah, mas o Egito tem acordo de paz com Israel. Eu não confio nesse acordo. A Bíblia falou que ele está lá, estarão lá presentes. Daqui um pouquinho, quando eclodir a guerra, eu sei para que lado o Egito vai. Eu já sei. Entendeu? Porque a Bíblia fala. Agora, olha o Salmo 83, diga comigo, olha o Salmo 83, escrito pelo rei Davi. Quem são os inimigos? Olha só, Davi não conheceu Ezequiel. Ezequiel foi centenas de anos depois de Davi, Ezequiel, não é? Pelo menos quase 200 anos. Olha o que Ezequiel fala, aliás, o contrário, né? Mas antes de Ezequiel, o que Davi já falava? Olha, Edom, Moabe, os agarenos. Quem são os agarenos? Filho de Agar, os ismaelitas, arqui-inimigos de Israel, hoje está espalhado ali na Jordânia também. Gebal foi um povo que pertenceu daquela época, hoje seria o Líbano, tá? Gebal ficava ali em Gileade, no Monte Gileade, ali indo para o norte de Israel. Amon, já falei. Amaleque, que é o personagem de Purim,
né? O Ramã era a Amalequita e a Síria, que é a Síria hoje, não é? Agora, olha que interessante. Vamos ler o Salmo 83 devagar. Vamos lá. Ó Deus, não guarde silêncios, não te cales, nem fique impassível, ó Deus. Versículo 2. Pois eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Nós estamos vendo o mundo se levantar contra Israel, e Davi escreveu isso há 3.000 anos atrás. Olha o versículo 3. Astutamente formam conselho, união, liga, federação contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Não é o que está acontecendo? O Iêmen já está em guerra contra Israel, a Arábia Saudita sempre foi contra, a Síria, não é? Atacando, recebendo o Irã, não é verdade? Olha o versículo 4, dizem eles, vinde, apaguemo-los para que não sejam nação, nem seja lembrado mais o seu nome, o nome de Israel. Não é isso que os terroristas falam? Não é isso? Mas Davi escreveu isso. Gente, o crente tem que entender a linguagem da Bíblia. O repórter não entende, a mídia não entende, os presidentes, os primeiros ministros do mundo não entendem, mas nós entendemos, porque já está revelado o final das coisas. Olha lá, olha o versículo 5. Versículo 5. Pois a uma se conluíam, aliam contra ti as tendas. É um conluio. O que é um conluio? Uma federação. Eles não agem sozinhos. Por isso que na mesma hora que Israel foi atacado, a Síria atacou, o Líbano atacou. Entendeu? Eles estão em federação. Olha lá, o versículo 7. Gebal, que é o Líbano, que eu falei, Amon, Amaleque e a Filístia, que é a Palestina, o filistino, né? Os habitantes de Tiro, Davi falando, são eles, meu pai, são eles que causam o mal. E o que Davi fala? Também a Síria antiga, que é a Síria hoje, parte da Síria, se ligou a eles. Eles são os braços fortes dos filhos de Ló. Olha aí, amonitas e os moabitas. Depois, faze-lhes como fizeste a Midian. Agora começa o juízo. Olha lá. Fazem com eles, Senhor, Davi orando, como fez a Cícera fez como a Jabim, junto ao rio Quizon. O que eles fizeram? Os quais foram destruídos em Endor, tornaram esterco para a terra. Ô irmão, desculpa, eu sei que são seres humanos, eu sei que estão lá sofrendo, eu sei que estão passando fome, eu sei que nós devemos ter ajuda humanitária. É dever nosso, mas eu sei o plano espiritual que está atrás disso. Quem está entendendo? É muito dura essa palavra. Eu sei que é duro. E aí o que acontece? Olha o que Davi falou. Cobre-lhe os rostos de confusão, de modo que ele... mas eu amo essa palavra. Ao mesmo tempo que Davi pede para ele ser transformado em esterco, Davi pede a salvação deles. Irmãos, esse é o pensamento judaico. Esse é o pensamento judaico-cristão, que Yeshua nasceu nesse ambiente. Qual é? Cobre-lhe os rostos de confusão, que eles fiquem confusos, mas que desta confusão busque o teu nome. Que é isso? A salvação. Israel pede a salvação do inimigo até hoje. Vocês estão entendendo por que os partidos religiosos são importantes? Porque eles entendem essas coisas. Eles pedem a salvação do inimigo e que eles sejam envergonhados e conturbados perpetuamente. Agora, eu vou fazer um resuminho dos inimigos de Israel pelo Salmo 83, para você entender. Olha lá, Edom, Esaú. Ismaelita, os beduínos hoje. Moabe, Eló. Hoje está na Jordânia, tá? Os agarenos de Agar, os ismaelitas. Gebal, a Finícia, o Líbano. Depois, Amon, a filha mais nova com Ló, que são os amonitas. E Amaleque, neto de Esaú. E os filisteus que habitavam em Jope, né? Em Gaza. Vocês conhecem essa palavra Gaza?
Está na Bíblia. Olha lá. Então, todos esses povos deram origem aos países vizinhos de Israel, às nações árabes. Não querem Canaã, não querem a redenção, não querem a vinda ou a volta do Messias. Entenderam? Entenderam o que está por trás dessa guerra? Então, Tiro e a Síria, que é o sul do Líbano com o Iraque, são arqui-inimigo de Israel. Irmãos, eu tirei da Bíblia. Me mostra um país que ataca Israel que já não esteja escrito. É isso que nós temos que nos atentar. E para encerrar, vamos lá. Os vizinhos, hoje Israel está cercado por 22 nações inimigas que querem riscar Israel do mapa de dia e de noite. Vocês estão entendendo como Israel sofre pela redenção que virá sobre o mundo? E aí, o objetivo desse conluio, tentar impedir a existência de Israel, a terra e o povo, porque não há povo sem terra e não há terra sem povo. Entendeu porque a terra de Israel é importante? Povo e terra é o que está na palavra do Senhor para Yeshua vir e implantar os seus reinos e as profecias. A coligação das nações, a chamada Babilônia hoje, que Apocalipse fala, ela está movida pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta, representado pelas 10 nações. Então, não fique com medo, não. Vai dormir hoje. Mas não sonhe com a besta, não sonhe com o falso profeta. Mas eu já vejo um falso profeta no mundo. Eu já vejo a besta, que é o líder mundial. Eu estou vendo esse líder mundial ganhar eleições na ditadura. Eu estou vendo esse líder mundial provavelmente criando uma guerra no planeta Terra. Quer o nome dele? Vamos ver o que a Bíblia fala. Deixa eu ver o que a Bíblia fala. Não eu. Objetivo, tentar impedir a vinda do Messias. Ô, irmão, entender essas coisas é a nossa razão de ser crente nesse planeta. De ganhar, de fazer isso conhecido e arrebanhar mais pessoas para o reino. E aí, o que os pastores desinformados fazem? Ou muitas vezes os padres, né, por falta de conhecimento, fica, bom, eu sei que eu não posso falar, que eu já estou olhando para lá, mas você já viu aí, é muito mais fácil tocar violão, vestir um terninho branco, não é? Imitar Elvis Presley, não é verdade? E criar um tupetão, tocar violão, cantar com o povo, Jesus é Jesus. E aí vem não só esses pastores que vão pregar prosperidade, quebra de maldição, fitinha no braço, martelinho, água benta para você levar para sua casa. Vocês estão entendendo como o povo nosso cristão está sendo iludido, enganado, o mundo chegando, o juízo vindo e o povo preocupado com as maçãs, com os carneiros, com as carnes, com a prosperidade da vida? Essa é a igreja maravilhosa, gloriosa. Você acha que é essa que vai subir? Você acha que essa é que casa? Ou o juízo começa pela própria casa de Deus? Hein? Responda você. Então você está falando contra o coitadinho que está... Irmãos, eu tenho pena desse povo que está atrás de fitinha, de martelinho, de plástico para quebrar a maldição. Eu tenho pena desse povo que está atrás de uma imagem, pedindo dinheiro, pedindo cura, pedindo saúde. Não que o povo esteja errado, mas o sistema religioso é o perigo. Porque ele manipula vidas. E agora você tem o privilégio, diga, privilégio, de ouvir essa palavra. E se você quiser ficar aqui, fique sabendo para onde você está indo. Mas eu não vou enganar você e nem o meu filho Mateus. Eu fundei esse trabalho com muito sacrifício e com muito amor. E eu não vou deixar
nenhum líder dessa casa, enquanto eu estiver vivo, desvirtuar do propósito, que é a restauração já. Bom, mas, diga mas. Ezequiel 25, diga, Ezequiel 25, mostrou os inimigos de Israel. O Salmo 83 mostrou os inimigos de Israel. Vamos ver agora o que fala Apocalipse. Vamos ver agora o que fala Ezequiel 38 e 38, 39. Quem é o Gog e Magog? Lembra você que a palavra Gog quer dizer chefe. E Magog, há terras que são governadas por Gog. Tá? Então, Gog representa nações, tá? Não vai cair naquela má interpretação que é uma nação só. Lembra que a Bíblia falou que tudo é conluio, tudo é federação? Estão entendendo? Então, vamos lá, vamos conhecer os inimigos de hoje de Israel. E Gog e Magog vai aparecer agora e vai aparecer no final do milênio. Porque eles são nações conluio que vão ser contra Israel. Agora, para a entrada do milênio, eles vão atrasar o milênio, atrasar a vinda de Yeshua, e lá no final do milênio, depois de 1000 anos, ainda vão se levantar, diz a palavra de Deus. É uma praga. Vamos lá ver. Chefe de Meseque. Tem aí os pastores que falam que esse Meseque aí é Moscou, mas eu não... é forçar a barra, Meseque, Moscou, mas não está muito longe não, porque o inimigo vem do norte, isso a Bíblia fala, então eu posso, o pastor que quer falar que Meseque é Moscou, eu não posso ser contrário a ele também, porque estão no norte de Israel está a antiga União Soviética. Tubal, quem é Tubal? Vamos ver quem é Tubal. Tubal, pastores que acham que Meseque é Moscou, Tubal vem de Tobolsk, que está ali no Cáucaso, na Rússia, né? Tubal, pode ser. Pérsia, mudou o nome? Não, é terrível. A Pérsia é o pior local do planeta. Anti-Israel, anti-sionista, antissemita, e ele quer destruir. Por isso que as nações seguram a bomba atômica, porque eles vão explodir. Vão explodir. Porque todo mundo que não é da religião deles é demônio. São capetas, demônios, Satã. Vamos destruir Satanás. Vocês estão entendendo que esse espírito da Inquisição já passou há 500 anos, mas está voltando? Ou melhor, nunca acabou, né? Quem é Cuxi? Cuxi era uma nação arqui-inimiga de Israel, que é o norte da África, não é? Que seria ali o Egito, o Put, a Líbia, não é? O Gomer. Gomer são o pessoal de Gomer. Sabe quem é Gomer? Gomer são os arianos. Os arianos são os russos. Ali também do norte da Europa, ali da norte, do leste europeu. E sabe quem é Torgama? Esse todo mundo sabe, Turquia. Vocês estão vendo que a Turquia já está batendo palma aí para o circo pegar fogo? Vamos caminhar mais um pouquinho. Gog, chefe das entidades de Satanás. Meseque, filho... a Bíblia fala quem são eles. Jafé, europeus. Tubal, os assírios. Não é? Pérsia é o pior inimigo. Irã. Pérsia é o Irã. A Bíblia falou, Cuxi, os filhos de Cão. Egípcios, que eu falei, do norte da África. Put, os líbios. Também filho de Cão. Gomer, o mais velho de Jafé. Os cimérios arianos da Ucrânia e Rússia, que eu falei. Não é? Ali daquela região ali da Rússia, são os Gomer. E o Torgama é a região dos Karkemis, que é a Turquia. Ô, irmãos, eu estou vendo isso aqui, olha, eu não sei se vocês estão vendo a visão que eu estou tendo. Evidentemente, eu não estou pegando uma doutrina, eu estou tentando ver um cenário. Olha lá como é que é a palavra Israel, seus inimigos, e o cenário, o conflito mundial.
Vamos lá então para encerrar. A coligação das nações de Gog e Magog, que está em Ezequiel 38, 39, o objetivo agora é adiar o milênio. A grande batalha de Armagedon no vale de Megido. Mas a vitória será de Yeshua e a sua igreja. Então vamos lá, olha para mim para encerrar. Então, antes que essas nações vão cercar Jerusalém e vão destruir ali os montes de Sião, ali naquele exato momento, Yeshua arrebata a sua igreja, encontra com ela nos ares, volta. Para mim, volta casado. Eu não sei se esse casamento vai ser aqui ou nos ares, é possível. Só sei que ele volta com a igreja. E ele volta desposado. E com o sopro de sua boca, diz a palavra, vai salvar Israel desses cercos das nações que estarão em Jerusalém. Estão entendendo? Amém. Haverá destruição final por fogo do céu. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, Apocalipse 20, verso 8, onde vão se encontrar a besta, o falso profeta e o anticristo. Não é? Se lembrarmos da intenção divina de restaurar o Éden, é isso que nós queremos, restaurar o Éden aqui nessa terra. Ô, irmãos, eu estou ficando velho, estou ficando meio bobo de ficar contemplando. Eu agora estou chorando quando vejo as árvores com mais de 1000 tonalidades verdes. Tudo é vivo, tudo está vivo. A célula, a seiva subindo e fazendo o oxigênio, e o homem vem e destrói. Ainda vem aqueles governantes que falam, você destruir, agora é minha vez, e destrói mais ainda. Ignorante. E a temperatura esquentando, não é? E vai piorar. Por quê? O homem não respeita nada que Deus criou nesse Éden. Criou tudo funcionando. A terra com 23 graus e meio de inclinação. Os polos, as placas polares com gelo, dando aquele equilíbrio. O sol batendo aqui em 23 graus e meio, porque se fosse assim, daria 50 graus aqui, 60, todos nós morreríamos. Aí, mas o que está acontecendo? O homem desmata, produz CO2 através das indústrias, através do petróleo, e o que vai acontecendo? Vai aquecendo as calotas polares, o gelo vai escorrendo, vai dando inundações, terremotos, maremotos. Vocês estão vendo que nós estamos no início das dores? E eu vou falar uma teoria para você, que você pode me chamar de doido, mas eu sou engenheiro e formado em escola federal. E uma vez eu falei isso pelo Espírito Santo. Eu queria provar, mas não tenho como. Não tenho tempo, Eu falei, para de tirar petróleo. Porque para mim o petróleo não vem com esse papo furado que foi dinossauros que morreram e foram parar no pré-sal. Isso para mim é ter que pôr mais fé em dinossauro do que ver que Deus criou o petróleo. E sabe o que é o petróleo para mim? É um óleo que funciona como hidráulico. A Terra está sob pressão dos astros, da lei de Newton, ela está sendo comprimida e expandida, e você tem que ter um cilindro hidráulico, que é o petróleo dentro da Terra, para amortizar, para amortecer essas forças. Pode bater palma, eu acho que eu não sei se eu mereço, mas aí vem os ateus e dizem, é os dinossauros que morreram, são os fósseis. Vai haver fósseis na casa da vovó e na China, sei lá onde, porque não existiu. Até um dinossauro tem que morrer na superfície, tem que passar o fundo do mar, ir no sal e ficar no pré-sal. Irmão, pensa, eu não sei como é que... Porque o cientista não crê em Deus, então começa a inventar essas coisas, que eu vim de um macaco, que eu sou uma ameba evoluída. Mas o danado cientista nunca pensou que uma ameba, o DNA de uma ameba, ele tem tanta codificação que dá para encher uma enciclopédia Barça, antigamente, não é? Ou seja,
a informação de um DNA de uma célula chamada ameba, ela tem mais informação do que uma enciclopédia. Será que eles não pensam que tem um dedo divino? Tudo é evolução. Quem dera. A evolução, sabe o que esse mundo é para mim? É entropia. O mundo nunca estudou a segunda lei de Newton, nem a segunda lei da termodinâmica. Tudo é desordem. Deus cria a ordem e a desordem se prolifera. O mundo não está entrando em ordem, nós estamos afastando do Éden. Mas vai haver a volta de Yeshua para tirar essa entropia, que é o caos, e transformar em sintropia, onde tudo funciona como o Eterno havia criado. O sistema do mundo tem se levantado contra o próprio Deus. O mesmo Deus que ajudou e salvou Israel de seus inimigos, o salvará hoje? Sim ou não? Sim, e ele já falou quem são os inimigos. Então está fácil analisar o cenário mundial, né? Então, um grande mistério que uma pessoa me perguntou outro dia, como o Deus de amor é chamado de o Senhor dos Exércitos. Você agora entende que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra as potestades do mal. É isso que é a nossa luta, não é? E o homem não pode ser um canal, um hospedeiro, um cavalo desses espíritos malignos. Então, para encerrar, o que eu estou falando aqui não é uma doutrina, é uma interpretação visual do senhor Marcelo, baseado no maior conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Eu vou fazer para você um cenário, mas não estou a dizer que ele é o correto, tá bom? É o cenário que eu faço hoje, 24 de março de 2024. Pode ser que em 2025 esse cenário vai mudar, não é? Tá bom? Então vamos lá, Rússia com Ucrânia, o que está acontecendo? Olha, todo mundo prestando atenção agora para encerrar, tá? Todo mundo prestando atenção para encerrar. Vamos lá, Rússia com Ucrânia, envolve a OTAN. Na verdade, a Rússia está lutando contra a Ucrânia, mas a Ucrânia está apoiada pela OTAN. O que é a OTAN? Todos os países pós-guerra que fizeram um conluio de defesa mútua. Se atacar um, todo mundo vai ser atacado. Todo mundo vai fazer a contraofensiva. Então, preste atenção para encerrar. A guerra da Ucrânia, para mim, com a Rússia, ela está simplesmente acontecendo para desequilibrar o mundo, as forças mundiais, tá? E aí eu vou citar exemplos de alianças. Alianças estão se formando. Na Segunda Guerra Mundial, a Itália não estava alinhada com a Alemanha, não, porque eles tinham um conflito na Etiópia. Mas o mal os uniu. Entendeu? Então eu vejo o BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, não é? A China e a África do Sul. Ô irmãos, o sujeito lá da Argentina, que é um extrema-direita, já falou, eu não entro nesse troço de BRICS. Vou falar aqui, não estou falando em economia, ele pode até perder, mas ele está certo. Porque não dá para entrar. Olha que o BRICS, todo ele é contra Israel. Olha o nosso presidente, olha a Índia, olha a China. A China fica aí no meio do campo, mas o desejo dele é dominar o mundo. A China tem hoje aí mais de 90 portos ao redor do mundo para vender um em 99. Estão entendendo como é que domina? Estão entendendo? E são comunistas, são ateístas, e Deus está longe. Quem está longe de Deus vai ser contra Israel, e já é, não é? Então, está aí se posicionando contra Israel. As ditaduras de esquerda, que tem esses retardados aí da América Latina, esses ditadores imbecis, que estão também nessa linha. Vizinhos nossos, não é? Ditadores, anti-Israel, tá bom? Então, aí, a China, a Turquia, Irã, Líbia e Egito devem romper com Israel
E a Coreia do Norte, que é o vilão do mundo, vai se alinhar a quem? A OTAN ou vai alinhar com a turma da esquerda? A turma da esquerda. Ditadura cheira ditadura. Entendeu como é que pensa o nosso povo aí? Aí o que acontece? Se a China entrar no Taiwan, Estados Unidos falou, Terceira Guerra Mundial. E os Estados Unidos têm poderio para isso? Tem. Mas aí tem que um sujeito ganhar a eleição, porque não pode ser um sujeito frouxo. Tem que ser um homem perturbado, doido e por aí afora. E já existe ele. E vai saindo de processo contra processo, porque também não é flor que se cheire. Pense nisso. Ô, irmão, tem que entender um pouquinho. Eu vejo a mão de Deus permitindo isso, porque alguém vai ter que peitar a China. E não pode ser um cara molenga. Aí tem que ter alguém para segurar essa China. Quem está entendendo? Posso continuar ou querem que encerre? Eu vou encerrar. Aí, paralelamente ao desequilíbrio do mundo, tá? Vem quem? Hamas contra Israel. Esses terroristas, não é, estarão contra a maioria da OTAN, claro, destacando os Estados Unidos. Porém, diga, porém, a ONU é pró-Palestina. Os Estados Unidos vota contra, embarga, porque tem direito de voto, porque senão Israel já estava riscado do mapa. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que é ONU? Protege ninguém. E é antissemita. Olha o presidente, as declarações que o presidente faz contra Israel. Então o mundo não está bem. Aí Israel se torna o epicentro do mundo. Israel, os terroristas vão envolver as nações árabes. Para quem você acha que vão alinhar as nações árabes? Para o lado da OTAN, Estados Unidos, ou para o lado da Rússia, da China, do Irã, essa turma? E vocês sabiam que a China é o maior produtor de arma para alimentar a Rússia e o Irã também a Rússia? A Rússia com o Irã? Está tudo com conluio, tudo ali trocando figurinha e se armando até os dentes. E os crentes querendo prosperidade, mulher bonita, apartamento novo, carro novo e vivendo em berço esplêndido. Eu acho que vocês queriam uma festa de Purim mais alegre. E Israel se tornará o epicentro do mundo, que já é. Lembra o Talmud lá, o Tanhuma, que põe Jerusalém lá o centro? Aquele cara que fez isso não era crente, mas eu vejo como ele acertou. Como Israel, que quem tem a Bíblia tem a visão do mundo e o que vai acontecer. Israel, o epicentro da terra, tá? E a vinda para quê? Para cercar Jerusalém, o cálice de tontear as nações, fazer o cerco, a vinda gloriosa do Senhor Messias, Yeshua HaMashiach. Porém, diga, porém, orai pela paz de Jerusalém. Mateus e eu conhecemos um baixinho desse tamanho, tinha 1,40 m, ele chamava Yosef Vaco. Ele que me recebeu quando eu cheguei em Jerusalém, no Netívia, com uma carta, com uma xerox da fotografia do Shulam. Falei, quero conhecer esse rabino. E eu guardei essa fotografia, perdi o som aí. Guardei essa fotografia por 3 anos, de 90 a 93. Em 93 eu conheço Israel pela primeira vez e fui lá com aquela fotografia e bati na porta um senhor chamado José Vaco, abriu a porta e eu falei, olha, eu quero falar com esse cara aqui. E mostrei a foto, era a foto do Shula. E aí ele chamou o Shula, eu conheci o Rabino Shula, que vai chegar depois da manhã. Bom, e o José Vaco falou uma frase, ele falou assim, guerra nunca é bênção, mesmo se você ganha, mas a paz é bênção. Então nós queremos a paz.
Yeshua, a Bíblia manda orar pela paz. Eu dei esse cenário, você vai sair daqui impressionado. Não sei se vocês aceitaram a minha interpretação pessoal, isso não é uma doutrina bíblica, mas eu vejo que a minha missão é orar pela paz, não é? E aí eu encerro dizendo que Deus ama Israel, o seu primogênito, está lá em Êxodos 4, 22 e Jeremias 31, 24. E esse amor de Deus por Israel é eterno, ele não falhará com a casa de Israel. E aí eu encerro dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas o que a ti são enviados. Quantas vezes Yeshua falou: eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não os quiseste. Eis aí abandonada vos é a vossa casa. Pois eu declaro que desde agora, na festa de Páscoa, Yeshua tomou o cálice, com aquele terceiro cálice instituiu a Santa Ceia, e ele disse: olha, traduzindo em minhas palavras, com esse cálice eu estou celebrando o noivado com vocês, mas eu voltarei para desposar vocês. E aí ele disse: pois eu declaro que desde agora, de modo nenhum me vereis, até que digais quem? Israel. Vamos dizer junto de pé? Vamos ficar de pé e dizer? Vamos dizer a frase que vai trazer Yeshua a Israel: Baruch Rabá Beshem Badonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Hag Purim Sameach. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.